As imagens foram gravadas por uma câmera de vídeo monitoramento. O relógio marca quase meia-noite. A vítima atravessava a avenida quando, de repente, é atropelada por um motociclista em alta velocidade. José Nascimento Coutinho, de 58 anos, mais conhecido como Zezinho, não resistiu à gravidade e morreu no local. O caso aconteceu na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na capital maranhense. Exatamente. O meu tio tinha 58 anos, ele tinha toda uma vida pela frente, ele não tinha nenhuma comorbidade, ele não tinha hipertensão nem diabetes, era uma pessoa que havia feito um check-up 2 dias antes, né? Uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que era muito família, uma pessoa que se dedicou muito em prol da vida dos outros. E aí o meu tio finalizava uma travessia já no encostamento da via, uma via bastante movimentada, mas que naquele momento não tinha trânsito. Quando meu tio, muito próximo de colocar o pé na calçada, o meu tio foi levado por uma moto que vinha em alta velocidade, sem dar nenhuma chance para o meu tio de sobreviver. Ele teve fraturas múltiplas, ele teve lesão crânioencefálica, ele teve hemorragia interna. As imagens são chocantes, o rastro de sangue é absurdo da distância do local onde a moto bateu nele até o local onde o corpo dele foi arrastado, porque não foi só uma batida, o corpo dele foi sendo levado, o corpo dele foi reduzindo a velocidade da moto e o meu tio teve lesão crânioencefálica, trauma de tórax, quebrou várias costelas, o meu tio teve lesão exposta, o meu tio teve hemorragia e não teve chance de sobreviver. Infelizmente, ele veio a falecer aproximadamente 45 minutos. 45 minutos depois da pancada. O SAMU chegou, o SAMU foi, segundo informações, o SAMU chegou bem rápido, né? A equipe, eu quero agradecer por ter tentado até o final. Eles tentaram reanimar o meu tio aí por volta de 45 minutos. Eu que sou enfermeira sei que é um tempo bem significativo para você lutar por uma vida, e eles não queriam desistir porque viram ali uma pessoa cheia de vida, né? Infelizmente, não tinha como sobreviver, dado a importância do trauma, né? Quer dizer, eu como enfermeira sei que uma lesão, um paciente politraumatizado, com traumatismo crânioencefálico, certamente com hemorragia interna, né, de laceramento de órgãos, e principalmente quando se tem uma pancada de tórax que se causa várias consequências pulmonares, o meu tio foi visto pelas pessoas mais próximas lutando pela vida, né? Engasgado, com o próprio sangue, tentando respirar. Quando o SAMU chegou, ele já havia parado. O SAMU entubou no local, o SAMU tentou reanimar por 45 minutos, mas não havia mais o que ser feito, né? Zezinho era cabeleireiro há mais de 30 anos, querido e amado por todos. Ele era homossexual, solteiro, sem filhos, mas completamente apaixonado pela família. Então, ele era cabeleireiro há mais de 30 anos, ele trabalhou a vida inteira no bairro do Vinhais, ele tem clientes, né, de 30 anos, né, ele era uma pessoa que exaltava a beleza feminina, o meu tio era homoafetivo, mas ele sempre dizia que ele amava mulheres, porque ele nasceu de uma mulher, ele respeitava as mulheres, e ele dizia, eu ganho dinheiro com mulheres, eu amo as mulheres. Inclusive, no dia 8, ele mandou uma mensagem para mim, no grupo da família, feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres da família, e uma frase que marcou todas as pessoas que o conhecem, é que ele dizia, você é linda por existir. O meu tio sempre dizia palavras boas e que fizessem com que as mulheres percebessem o seu valor. Ele sempre dizia que a mulher precisa se amar, ela precisa se valorizar. E ele sempre ensinou isso para mim. Minha filha, se ame e se valorize. E me estimulou a estudar. Hoje em dia eu faço doutorado, eu sou enfermeira, eu tenho mestrado, eu me qualifiquei e um pouco do que eu sou eu devo a ele. Inclusive, a minha família nunca mais vai ser a mesma. Porque desde pequena, né, todas as ceias de Natal que a gente participou, a gente morou muito tempo junto, ele teve uma relevância indiscutível na minha vida. Durante a minha família é muito pequena, aqui em São Luís a gente tem de vínculo mais próximo 7 pessoas a contar com ele, fica um vazio imenso. Ele organizava todas as ceias natalinas na casa dele e a gente sempre fazia questão de estar com ele. Ele não abria mão de estar com a família. Poderia não ter nenhum amigo, ele fazia uma ceia farta. E aí, naquele momento, era um momento de alegria, a gente já tinha perdido 2 parentes, né, no intervalo curto de tempo, então a gente mais do que nunca valorizava esses momentos juntos. E, infelizmente, né, uma situação totalmente prevenível, ao meu ver,
levou a vida de uma pessoa e destruiu uma família, porque como que a minha família vai daqui para frente olhar para os próximos natais? A gente sabe que todo mundo morre, né? Mas perder uma pessoa muito amada dessa forma é muito doloroso, é um luto que não passa. No bairro do Vinhais, Zezinho puxava os blocos carnavalescos, amava fazer ação social. A última vez ele fez no próprio condomínio onde morava e se vestiu de Papai Noel. Então, inacreditavelmente, né, o meu tio participa há muitos anos, né, do bloco carnavalesco do Vinhais, que é um bloco tradicional, acredito que eles têm mais de 10 anos. E aí é o bloco Mamãe Deixa, ele era a personagem central do bloco, ele que puxava o bloco, então todos os anos ele participava, ele gostava, ele era uma pessoa muito alegre, que gostava da vida. E com relação ao período de Natal, ele pediu para algumas clientes que ele gostaria de distribuir brinquedo para as crianças. Ele morava numa comunidade, uma comunidade carente, que é o Residencial Paraíso, localizado no Vinhais, e ele transformou a vida de muitas pessoas ali. Se você for conversar com os vizinhos, você vai ver para uns, ele ajudou na construção da casa, ajudou no telhado, ajudou colocando a porta, ajudou doando móveis. Ele era uma pessoa muito generosa e que gostava realmente de pessoas e da vida. E aí, no último Natal, inacreditavelmente, ele se vestiu de Papai Noel e ele distribuiu o brinquedo para as crianças da família. Ele estava muito alegre. E depois que ele distribuiu o brinquedo para as crianças da família, ele distribuiu o brinquedo entre as pessoas do local. E eu perguntei para ele, nossa, você comprou tanto brinquedo? Ele disse, eu pedi doações, porque eu queria trazer um pouquinho de alegria para aquelas crianças que não têm condição, às vezes, de ganhar um presente. Para esta sobrinha de Zezinho, agora restam apenas a dor e a saudade. Ah, com certeza, né? A dor, ela dilacera, a gente dorme e acorda com aquela sensação de que é um pesadelo, que a gente vai ainda encontrar com ele novamente. A gente se pergunta por quê, né? A gente sabe que tem coisas que fogem do nosso controle, a gente sabe que existe Deus, eu creio muito em Deus, eu não estou aqui de forma nenhuma questionando Deus por isso, mas fica uma tristeza, uma dor imensa, uma saudade, uma falta, um vazio. São muitos sentimentos que se misturam e a gente só fica pensando, né, pedindo a Deus que a gente consiga em algum momento lembrar dele com saudade, que não seja de forma que esteja doendo tanto como está doendo agora. Inconformada com a morte de Zezinho, a família pede por justiça que o motociclista seja preso e pague pelo crime. A família está totalmente inconformada, porque no primeiro momento a gente vem aquela informação, a dor, a notícia, e a gente fica muito ruim, a gente começa a se questionar se poderia ter sido evitado, se a gente poderia ter, sei lá, estado com ele naquele dia, de repente ter evitado, e a gente começa até a querer colocar a culpa na gente mesmo, né, por aquele fato, porque a gente não fez nada naquele momento. E aí logo em seguida a gente se depara com imagens, né, que foram cedidas espontaneamente pela população, uma população que amava ele, uma população revoltada, e aí a gente se depara com imagens chocantes na qual se mostra o momento do acidente. O meu tio estava finalizando a travessia da via quando a pessoa vem em alta velocidade e empinando uma moto. Nós queremos justiça, nós queremos que as pessoas, as autoridades públicas que tiverem acesso ao caso do meu tio, não deixem impune a morte dele. Ele era uma pessoa boa, ele era um trabalhador, ele era uma pessoa que era família. Ele era uma pessoa que muito somou com a vida de muitas pessoas, era uma pessoa cheia de vida, era uma pessoa que tinha sonhos. Ele estava construindo na casa dele, embora uma casa simples, uma piscina. E aí ele postou fotos dias antes, acredite nos seus sonhos. O sonho e a vida do meu tio foram interrompidas por uma imprudência, né, de uma situação de trânsito. Algo que eu tenho certeza que eu não vou ser a primeira nem a última pessoa que vai estar chorando a morte de um ente querido, mas que as autoridades passem a punir esse tipo de conduta, que as autoridades passem a acompanhar esse tipo de caso, porque não pode ser mais um caso, tem que ser punido. E o responsável, o que você deseja? Que o responsável seja preso e pague pelo crime? Eu desejo que ele seja preso, que ele pague por todo o dano que ele causou à minha família. Infelizmente, a prisão dele ainda não vai devolver a vida do meu tio, não pode. Mesmo a prisão dele nunca vai poder se comparar com a dor que o meu tio sentiu, né? Por mais que ele pague, o meu tio perdeu a vida de uma forma muito brutal. E mesmo com a prisão dele, não vai ser amenizada a dor da família, mas vai ser uma resposta.
A prisão dele vai ser uma resposta para que a gente possa um dia acreditar que ainda existe justiça no país. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil através da Delegacia de Acidente de Trânsito. Esta advogada da família conta que o autor do crime já foi identificado e que os laudos da perícia devem ser concluídos nos próximos dias. Isso, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, é um caso de um acidente, de um homicídio em um acidente de trânsito, em que o procedimento inicial são as diligências, a oitiva de testemunhas, o depoimento do investigado que provocou esse acidente, para que se possa tipificar de forma adequada e sejam tomadas as devidas providências processuais e responsabilidades cabíveis ao caso. Já se tem a identificação, a família tem a identificação, tem imagens do local, tem a própria identificação do veículo que causou esse acidente, então já se tem a identificação sim. Nós estamos pleiteando aí que ele seja responsabilizado na medida da ocorrência. Aí se vai tipificar em um homicídio culposo ou doloso, em vista das circunstâncias em que foi ocorrido, de ter assumido o risco de provocar, né, quando ele se assume a direção de um veículo automotor em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, ele assume aí esse risco de provocar um dano a terceiro, à própria vida ou ao patrimônio de alguém que, infelizmente, nesse caso, resultou na morte do familiar, né, das pessoas que nós estamos acompanhando. E aí também uma outra medida que a gente também, nesse momento, a gente quer estender esse apelo à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança, à OAB, à Comissão de Segurança Pública, à Comissão de Diversidade, por ele ser uma pessoa também com uma orientação sexual homoafetiva, para que acompanhe esse caso e que a gente possa ter uma investigação adequada e rigorosa, assim como o caso merece.